Dia acadêmicos do curso de pedagogia. Hoje a gente vai trabalhar sobre ética como princípio das ações docentes. Então a gente vai trabalhar qual é a importância da ética no seu trabalho, na formação, na parte educacional, como que é o meu comportamento. Então Freire, Paulo Freire, trata especificamente da ética. Ele coloca que é preciso deixar claro que a ética, de fato, não é a ética menor restrita de mercado que serve para curvar a obediência dos interesses do lucro. O falo, pelo contrário, da ética universal do ser humano. A ética que ele fala, no caso que ele fala, é que se sabe trair a negativa do comportamento grosseiros e imorais. Então, Paulo Freire, ele trata a ética como o quê? Coisas que são erradas, Então ele traz coisas menores e restritas. Então a ética não diz o que deve ou o que não deve ser feito em cada caso concreto. Sim, é a competência moral a partir dos fatos morais. A ética tira a conclusão elaborada dos princípios e comportamentos. Então, lá na primeira aula a gente tratou sobre ética, e na primeira semana a gente tratou sobre ética e moral. O que é certo? Talvez o que é certo para mim não é certo para outra pessoa. Então, a moral está ligada ao quê? A uma cultura, a uma comunidade. A ética está ligada a quê? Uma sociedade. Qual é essa sociedade? Essa parte que a gente vive. Então, é isso que é tratado no local. Então, o embasamento legal do que fala, as questões éticas, toda essa parte aqui. Então, eu mostro a Constituição Federal, que eu já mostrei, a Resolução 520, a LDB, a LABIN, a ECA, as leis e as normas específicas de cada município do que vai tratar. Isso é um embasamento. Gente, é claro que eu falo para vocês aqui de forma bem superficial, porque o que acontece? Vocês vão trabalhar a NBBC, a LDB, as leis municipais, tudo isso vocês vão trabalhar, a Constituição, mas em assuntos específicos, mais bem aprofundados. Aqui eu só falo aonde que a ética está em assuntos transversais, toda essa parte que trata o nosso assunto. Então, como que a ética pode fundamentar o processo crítico construtivo de um pedagogo? Ele procura desenvolver a pessoa, o julgo moral, criando correspondências entre o pensamento e a ação. Lembra que eu falei para vocês, tanto na aula presencial quanto na aula que eu gravei, que a ética tem a ver com habilidades, coerências, atitudes, tudo que eu penso, que eu acho, que eu faço, que eu enfatizo. Então, a liberdade, o autoconhecimento do indivíduo, conexão e ações e critérios de cada pessoa. A ética e a filosofia moral é reflexão sistemática a respeito desse comportamento. Como que eu me conformo perante meus direitos e deveres? Como que eu me comporto diante de, de um comportamento? Ela investiga e analisa, explica a moral e determina a sociedade, competências éticas e o estudo de origem e distintos e comportamentos de forma de agir, e liberdade e responsabilidade. Deixa eu trazer aqui como que moral em determinada sociedade. Nós estamos em outubro, acho que todo mundo já viu falar a questão do Outubro Fest, que é aquela festa que o pessoal faz lá em Santa Catarina, que é relacionada à questão da cultura dos holandeses e tudo. Ele se veste de forma típica e tudo. Se algum professor for em outubro para a escola, caracterizado daquela vestimenta, lá em Santa Catarina, todo mundo vai achar super normal. E se for aqui no estado do Tocantins, o que a gente vai achar? Primeira coisa, a gente vai achar estranho, vai dizer, o professor está doido. A não ser que seja uma aula de história e ele esteja falando sobre isso, Então, assim, cada situação, cada local, ele tem uma forma de agir e de me comportar. Então, como que a ética trabalha essa questão educacional? Ela orienta o processo de ensino-aprendizagem da educação,
em questão de valores, o que é certo e errado. Gente, o certo e errado tem um só. O que é certo, o que é errado é errado. Então, como que eu posso transmitir esses valores para os meus alunos? Então, formar um conhecimento crítico e reflexivo dos valores fundamentados na missão docente, profissional universitário e cidadão. Então, assim, como que eu posso conhecer e formar essa missão? Então, eu vou ler, eu vou aprofundar sobre os assuntos relacionados à minha profissão e entender qual é meu papel como cidadão, qual é meu papel como pedagogo. Coloca aí na cabeça de vocês, durante essas 5 semanas que a gente está, e vocês perguntam qual que é meu papel, o que eu quero, eu como pedagogo, o que eu quero transmitir, o que eu quero refletir sobre isso. Gente, vocês têm de pensar, vocês já passaram por isso quando vocês tinham lá 5, 6 anos, o primeiro professor, o tanto que impacta ao aluno quando ele vai para a escola, né? Então, aquilo lá, vocês vão ser uma referência por muito tempo para essas pessoas. Então, como que você vai difundir essas atitudes sobre o amor, respeito, valores, a questão de patrimônios, culturas e a questão também voltada à nossa região? Incentivar e difundir a participação de projetos educativos. Então, como que eu vou colocar essas crianças perante a esse processo? A ética, né, define os fundamentos antropológicos e filosóficos de diversas coerências teóricas, axiológicos, objetivos, essenciais e éticos e morais, ética individual, social e ética medio ambiente. O que é isso? Ela define toda essa parte. Gente, a ética, ela vem inserida desde lá da criação do mundo. Toda a parte quando aí não é uma questão religiosa, mas sim uma questão de como o mundo foi criado. Deus criou a gente, né, em 7 dias, e lá ele colocou a única coisa que Adão e Eva não podia fazer era comer lá a maçã. Então, o que Eva fez? A única coisa que ela não podia fazer, ela foi lá e fez. Então, fez e induziu o homem a fazer. Então, só para vocês entenderem, lá, a parte lá de fundamentos antropológicos, toda essa parte, já trabalhava a questão ética do que era certo e errado. Tudo podia fazer, a única coisa que não podia fazer era comer o fruto da árvore proibida. Ponto. E ela foi lá e fez. E a gente, acontece muito isso. Então, se a gente trabalhar valores, que é o que entra muito na questão da sociedade, então hierarquia de valores, o que os crises, né, dos valores, que o valor ele interfere. Valor, eu não estou falando em questão de quantidade de dinheiro, não, mas sim na questão dos valores voltados ao conhecimento, ao bem e mal, certo e errado, a estratégia técnica para a educação dos seus valores, oficinas, vivências, discussões de dialetos. Então, cada região você vai conseguir trabalhar condições diferentes sobre valores, respeitar os mais velhos, saber respeitar filas, saber respeitar a hierarquia. Então, tudo isso são questões de valores. Então, aqui eu coloco também a questão cultura e valores. Tem a ver também. Vocês estão vendo que nas nossas aulas a gente fala ética, moral, cultura, valores, coerência, habilidades, tudo isso está interligado na questão. E quando entra a educação, eu venho trabalhando a questão bem formalizada, bem entrelaçada, que é a cultura que define a sociedade, do mal, o vício, o crime, todas elas. Então, em alguns, vou entrar na questão religiosa de novo. Tem, tem uma religião que eu não me lembro o nome, que eles, durante o culto deles, religião ou seita, eu não sei o que eles são denominados, mas são uma hierarquia na crença popular, que lá eles bebem um líquido para, diz que para se conectar
com autismo, né? Que eu não sei quem que é o segmento deles. E lá, tá vendo que lá eles entendem, a cultura deles define o entendimento do que é bom, do que é ruim. Então, para gente, para alguns, aquilo lá é ruim, mas para eles não. Então, tem a ver com essas crenças. Então, trazendo tudo isso para a vida escolar, precisa construir um modo estruturado do nosso pensamento, fundado no agora, não na ilusão, mas na coragem de ação e pensamento maduro, capaz de elaborar as frustrações e pensamentos fortes. Gente, vocês vão receber com crianças que não têm condições financeiras de comer, crianças que têm pais pais, né, alcoólatras, pai que bate mãe, que sofre violência. Então, como que você vai tratar esse assunto? Então, como que você vai agir com isso? Aqui na minha escola, a gente tem muitas adolescentes, né? Que a gente não trabalha com crianças, muitos adolescentes com a questão do suicídio, né? Tem muitos que tentam suicídio aqui. Então, assim, muito na proporção de alunos, assim, então a gente trabalha muito essas ações. A gente nós somos capacitados para entender, identificar problemas nesses alunos para a gente ajudar eles. Então, ser amigo, conversar, isso ajuda. Então, a vida escolar permite isso, né? De forma que temos de fazer e diminuir o consumo das condições da sustentabilidade, a parte não só da sustentabilidade, como que eu posso trazer para essas crianças, esses meus alunos, para perto de mim e exigir uma escola nova, uma nova educação, de forma mais amiga, mais solidária. Tudo isso é interessante. Então, a escola é cada vez mais um espaço aberto. Então, essa parte de cultura, o corpo deve ser vivo, a gente tem que trabalhar a arte, a parte da interação, as crianças têm de ter esporte, tem tudo isso tem de ser bem trabalhado. Então, estudar cada vez antes, né, entender que é a relação predomina o tipo de vida, impõe os saberes, todos esses pontos. Então, igual eu falo, aprender é criar regras, porque não contrário, é aprendizado, é um treinamento, é uma troca. Eu estou aqui, eu estou passando para vocês um pouco do meu conhecimento sobre ética. E aí, e vocês vão se aprofundando e cada vez ficar cada vez melhores na ação e na parte do saber, né? As práticas docentes. Então, práticas docentes está voltada ao quê? A prática, o significado, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Conhecimento e sabedoria é o que eu sei, é o que eu vou tendo dentro da minha experiência com o tempo, quais os cursos que eu vou fazendo, a minha vivência, tudo isso, o meu conhecimento. As virtudes são as características, traços que eu trago como sociedade, como indivíduo. Desenvolvimento cognitivo é minhas emoções, é a formação que não se limita apenas do desenvolvimento, toda essa parte. No século XXI, caminha em direção para a escola na qual o aluno seja ouvido e considerado. Foi igual eu falei para vocês. Lembra lá da escola, da educação 3.0, que a gente está na 5.0? Que é onde que o aluno é protagonismo do seu conhecimento. Eu trago para ele um direcionamento, que é o que eu faço com vocês. Eu direciono vocês, mas vocês vão ser direcionados e vão ser protagonistas e vão fazer toda essa parte do seu conhecimento. Essa parte aqui da docência, né? Essa formação ética aqui, para um pouquinho, quando acabar o vídeo, volta nesse slide e lê esses 4 temas para vocês entenderem o quão tão importante é um professor na vida de um aluno e quanto que ele inspira esses alunos ao crescimento. Então, seja uma pessoa, um agente transformador na educação.
seja uma pessoa que aquela criança tenha confiança e que você esteja sempre de braços abertos para ele e que ele possa confiar em vocês, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês e até a próxima aula.